Michele Heringer se junta a nós agora aqui nessa edição do Brasil Agora para falar sobre o programa de combate à discriminação, assédio na administração pública federal. Michele, seja bem-vinda, te agradeço demais por aceitar nosso convite para essa conversa. Eu quero que você explique para a gente se a criação desse projeto de enfrentamento a nível federal na administração pública, as mulheres que podem vir a sofrer um assédio sexual, uma importunação sexual, isso a gente pode sim estabelecer uma conexão direta com o caso Silvio Almeida. Talvez não houvesse uma atenção tão grande a esse tipo de iniciativa se não fosse o caso Silvio Almeida. Bom dia. Bom dia, Gés, e a todos que nos acompanham. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu sinceramente acredito que, como especialista nesse caso, que isso não seja só uma resposta ao caso envolvendo o ex-ministro e a ministra Aniele. O governo federal já vem com algumas políticas, algumas legislações nesse sentido, da proteção com relação à questão do assédio e a discriminação. Então, eu acho que isso é realmente uma maturidade dentro desse processo que se estabelece. É óbvio que esse cenário todo acabou, digamos assim, por acelerar esse processo, mas o governo já estava dando sinais de que havia uma preocupação nesse sentido para a proteção no ambiente de trabalho. A gente tem algumas legislações importantes, tem a Lei do Emprega Mais Mulheres, tem a questão da obrigatoriedade da capacitação, trazendo para a CIPA esse assunto, a Comissão Interna de Prevenção e Combate ao Assédio, com a obrigatoriedade de capacitação anual, tratativas de temáticas como violência no ambiente de trabalho, assédio, discriminação, conflitos. Então, isso é um desdobramento de uma política que já estava se estabelecendo e a gente percebe agora que é uma prioridade com esse assunto, em razão, óbvio, também da situação que foi enfrentada recentemente. Quando a gente fala em administração pública federal, a gente tem ali diversas classes de agentes públicos, né, de pessoas que prestam seus serviços para o setor público. A gente tem os funcionários terceirizados, de empresas que prestam serviços, são contratadas pelo setor público via licitação. A gente tem os servidores que prestam concurso, são efetivados e tem ali aquele certo nível de estabilidade. A gente tem também os indicados políticos. E aí eu falo especificamente das indicadas políticas que, imagino eu, estejam em maior vulnerabilidade em uma situação de assédio. E aí eu quero a sua avaliação. Indicadas políticas, para quem assiste a gente, são aquelas pessoas que têm uma afinidade, uma certa conexão até ideológica, né, com os agentes públicos que estão ali no topo da hierarquia, no exercício dessas funções, e ali quando um ministro, por exemplo, vai formar a sua equipe, ele traz pessoas que são indicadas políticas, são pessoas de livre nomeação e livre exoneração. Se ele quiser, ele é uma canetada ali, a pessoa já não participa mais da equipe, está fora sem o seu respectivo salário, perde seu sustento em boa parte dos casos. Eu queria saber se mulheres nessas condições de indicadas políticas estão em maior vulnerabilidade. Quero saber se você concorda com isso, Michele. Com certeza, Jesus, não tem nem como eu discordar. Na verdade, além da situação dos comissionados, que estão ali na condição de livre nomeação e exoneração, como você falou, tem uma fragilidade no vínculo, diferente de um servidor público efetivo, que também sofre a questão do assédio, mas em maior número o que a gente percebe é que nessas condições, essas pessoas que estão ali com uma possibilidade real de perder o seu sustento, de, como você bem colocou, numa simples assinatura, de um dia para o outro deixar de trabalhar e se recolocar no mercado de trabalho, a gente vê também muito acontecendo situações de assédio, discriminação com estagiários, com estagiárias. Não é normal a gente colocar a culpa em estagiário, também não é normal a gente fazer com que o estagiário seja um assessor pessoal, resolvendo problemas, pagando contas, enfim, isso a gente percebe muito com as pessoas terceirizadas também, em razão do vínculo, da fragilidade, de um encarregado que às vezes fica ali à mercê de um servidor público para os seus mandos, desmandos. Então, essa situação de vulnerabilidade, ela é real, ela acontece de fato, no dia a dia se mostra
dentro da estatística de subnotificações. O que é subnotificação? É o não registro, é o não relato da situação de assédio em razão do receio, do temor, da fragilidade do vínculo. Então, a gente precisa proteger. Todos nós somos agentes dentro desse processo para interromper situações de assédio, seja envolvendo um servidor efetivo, um seletista, né, uma pessoa que tem um vínculo trabalhista, mas protegendo o terceirizado, o estagiário, se posicionando com relação a determinadas brincadeiras que parecem ser normais, determinadas situações de constrangimento, e essa proteção ela tem que vir de todos nós no dia a dia, no ambiente de trabalho, para a gente realmente amadurecer diante dessas questões e tornar o nosso ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Quero saber se você já conseguiu se inteirar sobre o que está ali em detalhes dentro dessa proposta do governo, se ela tem, de fato, o potencial para se minimizar ou, quem sabe, acabar com os casos de assédio na administração pública federal. Jesus, assim, os normativos, eles estão no sentido de melhorar mais os fluxos, fortalecer mais o programa e a política de enfrentamento ao assédio, com o acolhimento das vítimas, a não revitimação. O que é revitimização? O que seria isso? A vítima, durante o processo, ela vai se tornando vítima inúmeras vezes, em várias situações. Ela se torna vítima em alguns comentários das próprias comissões que estão fazendo a apuração. Só para vocês terem uma ideia, uma situação específica, uma mulher foi narrar uma situação de assédio, e quando ela foi atendida no canal de acolhimento, ali na ouvidoria, perguntaram que roupa que ela estava vestindo. Então, a vítima vai se tornando vítima ao longo da denúncia. A questão do sigilo, reforçando a confidencialidade, o sigilo, o resguardo. Então, toda essa política ela vem mais fortalecendo o fluxo. O que, de fato, como especialista, eu acredito e defendo é que a gente precisa investir na capacitação. Só por meio da informação, do conhecimento, é que, de fato, a gente vai estar se distanciando desse ambiente violento. Porque muitas pessoas, inclusive, praticam assédio, principalmente, óbvio, o moral, porque o sexual não, ele tem intenção, de forma não intencional. Ou seja, eu não quero, mas o que eu estou fazendo, o comportamento que eu estou tendo, as falas que eu tenho, constrangem, humilham, expõem. Então, a gente realmente precisa, através desse processo, somente dessa forma, a gente vai conseguir estabelecer uma base mudando essa cultura. O que vem nos normativos é trabalhando o fluxo. A plataforma Fala BR também passou por algumas adequações, então a gente percebe que está tendo uma maturidade com relação às tratativas e, obviamente, a proteção daquela vítima que traga o relato. Michele Heriger, te agradeço demais pela participação, portas sempre abertas. E à medida em que houver novos desdobramentos, tanto do caso Silvio Almeida, quanto do andamento dessas medidas adotadas pelo governo federal para se evitar novos casos de assédio, a gente volta a conversar aqui, combinado? Combinado. Obrigada, Jesus. Um bom dia para todos. Bom dia.